Graças a Deus. Queria convidar você a ler comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler hoje só um versículo. 23, versículo 26. Amém? Lucas 23, versículo 26. Um culto cheio de presenças ilustres e nobres nessa manhã. Um culto que o Senhor veio falar conosco. Encontraram? Alguém encontrou na Bíblia? E no PowerPoint está fácil, né? A palavra de Deus diz: enquanto o levavam, agarraram de novo. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, em algumas versões, Simão Cireneu, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Só isso, amém? Senta no teu lugar, só isso não. O mundo inteiro. Eu confesso que essa palavra ela não para, ela não acabou. A gente prega porque tem que pregar. Ela continua falando. Deus é bom. E eu fico assim, impactado ainda mais, porque eu fico observando como o Senhor se preocupa muito em nos ajudar a conduzir a vida, né? Essa preocupação me constrange, assim. As palavras são preparadas e elas são preparadas e elas vão guardando uma certa simetria entre elas, assim, eu percebo. Como se uma palavra remetesse a outra, né? Parece uma sequência de ensinamentos, assim, similares. É um empenho de Deus que sempre está planejando melhor para as nossas vidas. Eu fico encantado. Uma palavra sempre nos chama atenção para uma coisa, algo que é relevante para o Senhor, na nossa vida, e Deus não para, Ele vai falando, Ele continua falando. Deus é persistente, né? Acho muito interessante isso. Por essa razão eu sempre comento aqui, por exemplo, com vocês a quarta-feira, né? É um hábito meu, porque só para vocês entenderem como Deus vai usando as palavras para criar um direcionamento na nossa vida, coisas que são importantes para Ele, na visão dele. Por exemplo, na última quarta, como a nossa irmã Eliana lembrou muito bem aqui, nós aprendemos sobre um Deus que em tudo o que faz busca a vida. Tudo o que Deus faz é para produzir vida, nunca, jamais a morte. Eu quero que você entenda, Deus não planejou a morte. A morte nunca foi plano de Deus. As pessoas não entendem isso. O mundo que vive com a morte é o mundo que abriu mão da condução do Senhor e se entregou à condução dos seres humanos. Nós vamos diferenciar isso muito bem. A morte, então, ela é fruto de um mundo em que o próprio ser humano tenta ser um deusinho, assim. A morte é fruto disso. Porque para o Senhor e para os planos do Senhor, sempre Ele continua sendo de produzir vida. E olha que não é qualquer vida, mas a Bíblia diz que é uma vida em plenitude, é uma vida em abundância, é uma vida maravilhosa o que Deus tem. Aleluia. E nós vamos construir isso. Por quê? Se nós servimos a um Deus que não planejou a morte, aliás, muito pelo contrário, você pode se estar perguntando nessa hora, mas não morre, pastor? E eu queria dizer para você, morre, sim. Aliás, e como morre? Basta a gente se submeter aos mandos e aos comandos desse sistema de mundo que a vida acaba rapidinho. E você não imagina como acaba. Basta você ser conduzido pelas vontades humanas, seja a sua própria vontade, seja a vontade de quem for, que a vida acaba. Às vezes a gente não entende isso. A morte prevalece. Às vezes pode não ser uma morte física, como a gente está pensando, mas a gente vê, por exemplo, morrer os nossos sonhos. A gente vê, por exemplo, morrendo a nossa esperança de que um dia essa vida pode ser melhor. A gente vê morrendo, por exemplo, os casamentos. A gente vê morrendo o respeito, queridos. A gente vê morrendo o amor. Morre. Morre como morre. Eu quero dizer para você, sim, a morte faz parte, mas não faz parte como um plano de Deus. Não, ela faz parte como consequência de um mundo em que as pessoas só fazem o que elas querem. Isso é morte.
Assim eu queria que você entendesse. O Senhor, nesse momento e assim, deixa de ser Deus. Agora, da parte do Senhor, para aqueles que se submetem ao governo do Senhor, eu queria dizer para você, o que Ele tem é só vida. E não é qualquer vida, porque é vida eterna o que Ele tem. Aleluia. Não existe morte em nenhuma dimensão de Deus, em nada. Me mostra na Bíblia onde é que Deus mandou a morte prevalecer. Não, em nenhum momento. E você precisa entender isso. O mundo criado por Deus se rendeu aos planos da condução humana e inventou a morte. E assim foi vivendo. E assim foi tocando a vida. Até que esse Deus, que eu queria dizer para você hoje, um Deus que não suporta a morte, eu quero que você aprenda isso. O teu Deus não suporta a morte, mas mesmo assim, Ele se preocupou em morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, como a nossa irmã Helena disse em sabedoria. E eu não sei se você se lembra, na cruz do Calvário, Jesus gritou o quê? Deus meu, por que me abandonaste? Não é isso que Ele disse? E eu queria dizer para você, não é que Deus abandonou, não, Ele não abandonou. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que acontece? Acontece que Ele não suporta a morte, ainda mais ver a morte de um filho tão amado. Não dá para Deus. Ele não suporta isso. Agora veja que mesmo não suportando, Ele aceitou morrer em nosso lugar. Ora, por quê? Bom, Ele morreu para que a morte não pudesse mais ter poder sobre a nossa vida. Ele morreu para vencer a morte. E a gente não se dá conta disso. De tal sorte que todos e todas que desejam viver eternamente, precisa o quê? Precisa crer que Ele se entregou à morte no nosso lugar. Nós precisamos entender isso e tomar posse disso. Para que nós vivíamos sobre a influência, sobre a iminência da morte. E você sabe que você aprendeu quarta-feira que o salário do pecado sempre foi a morte. E foi até que Ele se deu. Ele aceitou, de livre e espontânea vontade, morrer em nosso lugar, para que a morte parasse de mandar na vida. Para que a morte parasse de mandar em nós, para que a vida pudesse voltar e nós pudéssemos novamente ter o poder de escolher, se quisesse viver novamente. Isso é Jesus Cristo. E nós vamos tomar posse disso. Então, queridos, a morte existe sim, mas existe para quem não passa pela cruz de Cristo. E aí você pode falar, mas pastor, você fica falando que não tem morte, mas minha mãe morreu. Meu pai morreu. E eu queria te perguntar, ele tinha passado pela cruz do Calvário? Eu queria te perguntar, ela se rendeu e creu que Jesus Cristo é o Senhor? Ele ou ela creu que o Senhor morreu na cruz por amor à vida dela? E eu queria dizer para você, se sim, pode se despreocupar. Não se preocupe não. Sabe por quê? Porque agora Ele vive eternamente, em nome de Jesus. Ela vive eternamente. E olhe, não sou eu quem digo não, mas quem disse isso foi um Deus que prometeu. E esse Deus que não suporta a morte. E Ele prometeu, não vai morrer não, porque vai viver comigo eternamente. Porque eu sou o Deus que produz a vida eterna, em nome de Jesus. Você entende que Ele tem planejado para você. Vai construindo aí tudo que nós começamos nos louvores. Nunca vi louvores tão encaixados. Desde o começo desse culto aqui. Tudo que Deus está falando com você hoje. Como nós entendemos na quarta-feira, nós, para isso, temos que tomar sobre nós a cruz de Cristo. Essa é a condição para não morrer. E você precisa entender, porque nós viveremos eternamente. Agora, uma pergunta pode estar aí te assolando no teu coração e deveria estar te afligindo. E a pergunta é, será que eu já passei pela cruz de Cristo? Eita! Né? Será que eu já tomei sobre mim a cruz de Cristo? E eu quero dizer para você, o fato de fazer parte de uma religião, o fato de ser conhecido como um evangélico, já garante que eu passei pela cruz de Cristo? E para responder essa minha dúvida, essa minha inquietação, talvez a tua, o Senhor me deu um versículo que fala de um sujeito que passou. Fala de um sujeito que passou pela cruz e que tomou sobre si a cruz de Cristo. Ele teve um encontro que mudaria definitivamente a sua história de vida. Ele literalmente, talvez, o único que foi literalmente, que tomou sobre si a cruz de Cristo, o nome dele era Simão. E aí é interessante que eu fui ver o que significa Simão, mas o significado de Simão é aquele que ouve. Eu falei, ué, será que aqueles que tomaram sobre si a cruz de Cristo são aqueles que ouvem? Vai ver, né? O nome dele é esse, aqueles que eu achei muito intrigante. Diz a palavra que Simão era sirineu, mas sirineu não é nome nem sobrenome, sirineu é o lugar de onde ele veio.
meio de uma cidade chamada Cirene. E essa cidade, Cirene, é uma localidade que está lá mais ou menos no centro à direita, no nordeste da África, ali no meio nordeste, mas do meio para cima ali da África, e que está lá e continua até hoje. Muitos lá neste lugar chamado Cirene acreditavam no Deus único e soberano. Por exemplo, se você for fazer uma viagem para o Oriente, lá hoje, e a rota passar pela África, com certeza você vai parar neste lugar hoje para abastecer. Ele é hoje um ponto de parada para quem passa por lá. Aí você vai falar, mas na África? Como assim lá na África? Como é que pode ser? Crente de verdade na África, 2000 anos atrás, como é que é? Isso existe? E eu queria dizer para você assim, só para te explicar. Cirene é uma antiga região que antigamente a Bíblia chamou de Sabá. É o mesmo lugar. A Bíblia cita esse lugar um monte de vezes. E Sabá era a terra em que as mulheres eram rainhas, as todas Candans, que eram as grandes rainhas de Sabá. E lá na antiguidade teve uma rainha que teve um encontro com o rei Salomão e ela, por acaso, ficou impactada com tudo que ela viu e, sobretudo, ela ficou impactada com o Deus de Salomão. Glória a Deus. Isso a Bíblia diz. Foi uma rainha, essa que a gente chama rainha de Sabá. E ela voltou para casa profundamente impressionada com o Senhor. E eu tenho certeza que ela falou de Deus para muita gente ali. Por quê? Porque eu tenho certeza, na distante Cirene se converteu ao Deus soberano, eu sei disso. Você fala, mas como é que você sabe, pastor? Você não mora lá? Eu sei, porque tem outros momentos da Bíblia que remontam ao mesmo caso, ao mesmo lugar. Quem lembra aqui quando nós pregamos em Atos dos Apóstolos do eunuco de Filipe na carroça, que era servo de uma rainha, depois de 1000 anos de Salomão, ele era aquele eunuco, servo de uma rainha de lá. Lembra daquilo? Olha como a história continuou depois de 1000 anos. Saiba que era Sabá. Aqui no Novo Testamento, no Evangelho, é Cirene, e hoje nós conhecemos esse lugar como Etiópia. É o mesmo lugar. A Bíblia fala de Etiópia um monte de vezes. Está cheio, eu fui pesquisar. Etiópia está a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém, e lá tinha, nessa época de Jesus, muitos judeus por conta dessa história da rainha de Sabá. Muitos judeus viviam ali. A Bíblia dá conta disso. Aliás, eu queria dizer para você, se lá tinha muitos judeus, há 2000 anos atrás, hoje, abra lá o seu Google, o papai Google, e você vai ver que na Etiópia, a religião predominante, a população predominante hoje é cristã. É até estranho, né, na África, porque a África não é cristã, então, mas na Etiópia é. Nós paramos lá, né? Eles são cristãos até hoje. Então, a população da Etiópia é eminentemente cristã. Será, eu fico pensando, que Simão voltou para casa e falou da cruz de Cristo? Vai ver, né? Já tem tanto cristão lá, quem que levou a palavra, né? Porque a África não foi, né, evangelizada quase. Será que ele pregou? Mas, veja, a rainha de Sabá pregou sobre o Deus único, porque no tempo de Jesus já tinha muitos judeus, ué. Porque ela pregou. E é óbvio, eram judeus negros, porque a população da Etiópia são negros. No hebraico a palavra é shuas, que significa negro. Então aqui veja, Simão saiu da sua cidade, Cirene, e ele viajou muito. 6 meses de viagem, queridos. Não é 6 horas. 6 meses de viagem. Não era pelo imigrante, é pelo deserto. Se fosse pela esquerda do mar, a direita do mar, era miséria do mesmo jeito. A direita tinha que cruzar o deserto do Saara. A esquerda tinha que passar a região horrível, chegar no Egito, entrar à direita pelo deserto do Sinai, para chegar aí. Era uma viagem complicada de 6 meses pelo deserto. Sol escaldante, mortal de dia, frios à noite, tempestade de areia. E ele fez tudo isso para quê? Para cumprir uma obrigação que todo judeu, sobretudo estrangeiro, tem no seu coração. Todo judeu que mora em todo lugar do mundo tem uma obrigação dentro do seu coração. Qual? Pelo menos uma vez na minha vida, eu tenho que ir para a Terra Santa. Eu tenho que ir em Jerusalém e participar no templo de uma festa da Páscoa. É uma obrigação de vida de um judeu. Se mora muito longe, pelo menos uma vez na vida. Quem mora perto e tem condição, vai todo ano. E esse é o momento desse homem. Eu vou explicar a você o que virou a Páscoa judaica. Disso que nós estamos vivendo aqui. Não segundo a Bíblia, mas segundo a tradição da Páscoa no templo. O que virou? Como é que era a celebração? Para você entender o contexto aqui. Porque uma vez por ano, uma imensa multidão, a população de Jerusalém aumentava 6, 8 vezes a população nessa festa. Então uma imensa multidão se dirigia a Jerusalém para o quê? Oferecer um sacrifício para ter os seus pecados perdoados. É isso que eles faziam. Mas como é que acontecia
acontecia isso? Imagina aquela... Não tinha, pra vocês terem ideia, não tinha onde as pessoas dormiam, eles dormiam na rua. De tanta gente que virava a cidade. E o sacerdote, nessa festa, sacrificava um animal pelo perdão dos pecados do sujeito e da família dele. Mas ele fazia isso um por um. Ele ia ficar quantos meses sacrificando animal? Como é que era isso? Era praticamente impossível. Eu vou explicar para você como é que era o ritual da Páscoa no templo. Bom, os homens, não as mulheres, os homens, pais de família, se vestiam de túnicas brancas, de linho branco. E tinha que ser branco, porque o sujeito tinha que se apresentar diante do Senhor, dizendo e mostrando para o Senhor que ele queria ser sem mácula. Ele queria ser sem pecado. Ele queria ser limpo dos seus pecados. Então ele tinha que ir vestido com a roupa branca. E ele pegava um cordeiro. Os pobres pegavam uma pomba. Mas ele pegava um cordeiro que tinha que ser o quê? Jovem, puro, separado, não maculado também. E ia até o templo com o seu cordeiro. Para oferecer anualmente. É isso que Simão está fazendo aqui. Eram examinadas as vestes para ver se eram brancas mesmo, e era examinado o cordeiro para ver se ele era sem mácula. Vocês têm ideia, aquele cordeiro que era morto, eles tiravam o fígado, porque aquele fígado tinha que ser sem nenhuma mancha, para dizer que aquele cordeiro era sem doenças, ele era realmente sem mancha nenhuma. Só assim eles poderiam entrar no templo para oferecer o seu sacrifício, só nessa condição. Então, um monte de gente de cada vez, não era um de cada vez. Obviamente, não matava todos os cordeiros. Matava um cordeiro e o resto era guardado para engordar os sacerdotes, né? Virava uma ofertazinha assim, guardada no templo. Mas enfim, o sacerdote pegava aquele cordeiro no altar e cortava a jugular. Cortava o pescoço, a veia do pescoço, e ele recolhia um pouco do sangue numa tigelinha, do sangue do cordeiro, e eles pegavam o cordeiro pelas patas, e eles davam volta no altar do Senhor, 7 voltas, com aquele cordeiro, obviamente pingando sangue, 7 vezes em volta do altar. Depois que eles acabavam de dar 7 voltas em volta do altar, ele pegava uma planta que chamava isopo. O isopo está na Bíblia de montão. Todo lugar tem isopo. Essa planta devia ser uma planta esponjosa, uma planta especial. Eu não sei se ela acumulava líquido. Era uma coisa especial porque na Bíblia está cheio. Ela é muito citada. Por exemplo, ela é citada na Bíblia porque era a planta usada para realizar a purificação. A limpeza era feita com o isopo. Por exemplo, eu li no Salmo 51, verso 7, diz assim, ó: purifica-me com o isopo e eu ficarei puro. Lava-me e eu serei mais branco do que a neve. Essa planta isopo, ela tinha essa função. No Levítico, por exemplo, tem uma ordenança lá que eu li, que você tinha que pegar um maço de isopo e purificar o seu lar, e purificar as suas casas, as suas tendas. Essa era a função dessa planta. Quem é que lembra de Jesus na cruz do Calvário? A Bíblia diz que ele teve sede, e ele disse, eu tenho sede. O que eles fizeram? Eles pegaram o isopo, colocaram uma esponja, não tinha esponja naquela época, né? Esponja é uma coisa nova. Provavelmente um chumaço de pano, embebedaram o isopo com o pano no vinagre e colocaram na boca dele. Lembra disso, a cena? O isopo estava lá. Então presta atenção aqui, nesse momento aqui. O isopo também era muito utilizado na Páscoa judaica. Porque o sacerdote pegava esse isopo, essa planta, e molhava, encharcava ali naquela tigela de sangue. E o que ele fazia com aquilo? Ele ia na multidão de homens vestidos de branco e fazia assim, ó. Ó, entendeu? Na multidão vestida de branco. Ele jogava aquele sangue nas pessoas, naquele monte de gente, de tal sorte, presta atenção, que aquele que estivesse com uma roupa branca e tivesse, ainda que fosse uma gotinha do sangue na sua veste branca, estava mostrando que ele esteve lá e que o seu perdão do pecado foi recebido e que ele foi perdoado dos seus pecados. Essa era a função daquilo. Aquela veste branca com aquela gota de sangue simbolizava que Deus perdoou os seus pecados. Esse era o ritual da Páscoa no templo. É o que virou o ritual. Agora, aquilo para eles representava uma honra. Aquilo para eles, imagina para um estrangeiro como Simão, que era de muito longe, aquilo para ele era ganhar o prêmio da sua vida. Ele estava realizado com aquilo. Tanto que ele saiu de todos os cantos do mundo. Ele se sujeitava a viagens longas, cansativas, perigosas, para realizar esse ato que para eles era sagrado na cultura judaica. Eles tinham que participar daquilo, senão ele não era judeu. E ele levava para casa o seu troféu. Que troféu? A veste de linho branca com uma gota de sangue de um cordeiro que foi morto lá no templo. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu estou aqui, ó. Esse é o meu troféu. O perdão dos pecados foi dado. Esse era o sonho de Simão. Ele estava ali realizando
o sonho máximo. Por isso ele foi ali naquele dia que o Evangelho fala. Agora veja bem, no caminho para o templo, constrói comigo aqui, ele se depara com uma confusão antes da cerimônia da Páscoa. Constrói comigo aqui. Ele teve que parar. As ruas de Jerusalém são estreitas. Ele viu uma confusão. E o que está acontecendo? Foi então que ele viu um homem todo ensanguentado. Foi então que ele viu um homem quase desfalecido, sendo açoitado nas suas costas e carregando uma trave enorme, uma cruz enorme nas costas, muito pesada, nas ruas de Jerusalém. Ele deve ter pensado, nossa, que situação estranha, esse sujeito carregando essa cruz, mas está escrito que ele é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O que os judeus estão aqui fazendo com o seu rei, né? Deve estar na cabeça dele, ele nem ali morava. Imagine aqui, o seu rosto estava desfigurado de tanta dor e sofrimento. Simão viu a dor, Simão viu o sofrimento, mas ele não entendia que não era sem razão toda aquela dor, porque aquele cordeiro ali era especial, e ele estava sofrendo pelos pecados de todos nós, por isso doía muito. Observe aqui, Simão não entendeu, ele não sabia, mas naquele momento o Senhor estava tomando sobre si todas as nossas dores, como tu disse hoje. Ele estava tomando sobre si, morrendo em nosso lugar, para que todos e todos aqueles e aquelas que crescem nele pudessem viver para sempre. Esse é o momento. Isso é muito importante. A cruz é tão pesada, ele está tão esfacelado, que quando ele vai andando e ele chega diante de Simão, ele cai diante dele, porque ele não aguenta. Ele não aguenta. Aí um soldado romano, provavelmente um italiano truculento, porque os italianos são grandão, né? Virou e falou assim, ô negro, ajude ele a carregar essa cruz aí, porque senão não vamos chegar lá naquela caveira nunca. Ajuda ele aí. Diz que ele foi obrigado. Observe aqui. E o Simão deve ter pensado, não tem nada com isso, porque justo eu, estou aqui para o meu sacrifício. Simão então é constrangido, ele é praticamente obrigado a pegar a cruz de Cristo, que eu não sei se você sabe, ensanguentada, e carregá-la nas suas costas. A cruz toda ensanguentada, Jesus está todo ensanguentado. E Simão na sua cabeça falou, a minha roupa de linho branco, sem marco, e agora? E agora? Toda coberta com o sangue desse homem. Esse homem encheu com o seu sangue. Como é que eu vou oferecer o meu sacrifício agora? Como é que o sacerdote não vai me acertar? Eu não estou mais puro para oferecer o meu sacrifício. E agora o sonho da minha vida? É isso que está acontecendo. Simão percorreu aquela via dolorosa que a gente chama, e carregando aquela pesada cruz, vendo o sangue de Jesus cobrindo todas as suas vestes. Ao lado de Jesus. Jesus caminhando e caminhando atrás. Era difícil entender alguém sofrendo tanto assim, mas mesmo sofrendo, abrindo a boca e dizendo, Deus, perdoa essa gente, porque eles não fazem a mesma ideia do que eles estão fazendo. Meu Deus, deve ter pensado assim, que homem é esse, que ser humano é esse, meu Deus? Isso aqui é Simão. Por volta das 3 horas da tarde, ele desfaleceu, e foi muito estranho, porque o dia se tornou noite de uma hora para outra, 3 horas da tarde, tudo escureceu, e teve um grande terremoto. E eu fiquei sabendo que no templo tudo ruiu, tudo veio ao chão. E eu fiquei sabendo mais. O véu do santo se rasgou. De cima a baixo. Depois eu fiquei conversando e eu fiquei sabendo. E eu descobri que ele na verdade era o Filho de Deus. Jesus. E eu fiquei em Jerusalém mais alguns meses. Mas eu queria dizer aquilo que eu presenciei, aquilo que eu vi. Aquilo que eu participei mudou minha vida para todo sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou aqui tentando mostrar para você essa cena, porque, queridos, Simão teve um encontro definitivo. Simão passou por uma experiência que mudaria a sua vida para sempre. Que experiência! Esse homem passou pela cruz de Cristo. Eu quero que você tome isso como exemplo para a tua vida. Se nós entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus que não suporta a morte, Ele nos deu a oportunidade de vencer a morte e viver como? Através da cruz de Cristo. E por isso nós, eu e você, temos que passar por ela. Nós temos que entender isso. Nós temos que passar por ela. Se existe alguma dúvida no teu coração, perguntando se você, assim como Simão, passou pela cruz de Cristo, eu quero te responder isso através desse versículo da palavra de Deus. Através da vida deste homem. Porque isso aqui é muito revelador. Porque o que todos nós queremos e precisamos é de vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós precisamos, querido. Eu queria dizer para você uma coisa em nome de Jesus. Toma para você. Aprenda isso de uma vez por todas. Morte aqui não tem vez.
Nós somos um povo que não convive com a morte. Nós somos um povo que não gosta da morte. Nós somos um povo, aliás, que não suporta a morte, como nós louvamos aqui hoje na hora da oferta. Foi o apóstolo Paulo quem diz, na primeira carta de capítulo 15, presta atenção, a morte, você está destruída, a vitória agora é completa. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Ele diz, onde está a morte o seu poder de ferir? O que dá a morte o poder de ferir é o pecado, e o pecado é o poder de ferir a lei. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você fique atento, porque o próprio Paulo diz aqui, depois ele diz assim, ó, mas vamos agradecer a Deus, olha o que Paulo disse aqui, no mesmo capítulo aqui, vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu a vitória sobre a morte, através do quê? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para nos dar a vitória sobre a morte. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, eu tenho ido à igreja, pastor, eu me converti, deixei de ser macumbeiro já, pastor, já não sou mais da noite, já não vou mais no Estância na balada, pastor, agora eu sou mulher de Deus. Entendeu? Não serve mais inferninho. Eu já desci as águas do batismo. Será que eu já passei pela cruz de Cristo? Hã? Eu vou dizer 3 coisinhas para você, inspiradas pela palavra do Espírito Santo nessa manhã. 3 coisinhas só. Será que eu já passei? Primeira coisa, deixa eu te ensinar. Quem passa pela cruz de Cristo é constrangido. Quem passa pela cruz de Cristo é praticamente obrigado a quê? A confrontar os seus próprios desejos. Por quê? Porque o plano do Senhor para a sua vida é que você se envolva nesse projeto de devolver vida para esse mundo que está morto. Vou repetir que está longe, está grande. Primeira coisa que você precisa entender: quem passa pela cruz de Cristo é constrangido a confrontar os seus próprios desejos. Vou repetir. Quem passa pela cruz de Cristo é praticamente obrigado a confrontar os seus próprios desejos. Por quê? Porque o plano do Senhor para a tua vida é que você se envolva, porque existe um projeto de devolver vida para esse mundo que está morto. E por que eu digo isso que eu acho? Não. Porque olha para Simão, olha para ele. Ele estava ali e na cabeça dele estava cheio de desejos que ele queria. Simão estava ali no seu momento e ele pensava consigo mesmo que ele estaria ali realizando talvez o maior desejo da sua vida, aquele que ele sempre teve. Imagina você realizar o seu grande desejo, aquele que você mais quis, aquele que você mais deseja mesmo. Pois é, Simão. Não é à toa que ele viajou 6 meses, muito esforço, investiu, abandonou sua família, dificuldades enormes e tudo para quê? Para cumprir o grande desejo seu, o quê? Eu vou até Jerusalém porque eu quero ter os meus pecados perdoados. Esse era o desejo dele. Agora eu já estava sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus, sabe o que ele me disse? Simão foi até Jerusalém para ter os seus pecados perdoados pelo sacerdote. Esse era o desejo dele. Esse era o que ele queria. Mas o que ele não entendia é que para ter os seus pecados perdoados, o que ele tinha que fazer era exatamente o contrário. Era exatamente o contrário. Não era ir buscar a sua salvação, mas era abrir mão de si mesmo e ir ajudar o Senhor a produzir vida nos outros. Eu não sei se você compreende isso. O foco de Simão era ele mesmo. O foco do Senhor era que ele não pensasse nele mesmo, mas que ele ajudasse o Senhor a pensar nos outros, que ele pensasse nos outros. Toma posse aqui da vida desse homem, em nome de Jesus. Eu estou falando da tua vida hoje. Pastor, eu não quero morrer, eu quero viver, eu não quero morrer. Se você quer viver, você tem que passar pela cruz de Cristo. Então hoje você entende que os que passam pela cruz de Cristo, a primeira coisa que precisa acontecer, a primeira coisa que muda, o que é? Você vai ser constrangido a não fazer o que você quer. Por quê, pastor? Porque a partir da cruz, você começa a participar de um plano que é muito maior do que o teu. A partir da cruz de Cristo, você possa se envolver com desejos que são muito maiores do que os teus. Em nome de Jesus. Veja a medida que faz você viver eternamente. Não são mais os seus desejos, mas são os desejos do Senhor. E aí você fala, mas quais são os desejos do Senhor? Bom, Ele deseja devolver a vida para o mundo e quer que você participe. Ele está te chamando. Ele quer devolver a vida para o mundo, ele está te chamando. Por isso de você ele espera o quê? Que você pense mais nos outros do que em você mesmo. Aleluia. Jesus fez isso.
Jesus fez isso. E Ele espera isso de você. Você, desculpa te falar, você veio para a igreja, você quer se render dessa cruz, você está sendo incluído num projeto. Não sei se você sabe disso. Você está sendo chamado para um projeto. Isso é muito importante. O problema é que para participar disso, você não pode mais fazer o que você quer. Não se trata mais do seu desejo, mas é o que Deus quer para a tua vida. Você, às vezes, a gente não entende isso. O mundo de hoje tem uma dificuldade. Você não pode viver a partir das suas próprias vontades. Senão você vai vir para a igreja e vai ficar rindo, brincando, conversando com os outros. Não vai entender nada. Vai continuar do mesmo jeito. A questão aqui não são as suas necessidades. Você precisa abrir mão do que você quer e entender que definitivamente quem sabe o que é melhor para a tua vida não é você, mas é o Senhor. É Ele que sabe. Quem sabe o que você precisa de verdade é Ele, não você. De verdade. Simão estava cheio de planos. Mas veja, no final, tudo que ele planejou não era nem necessário para a vida dele. Tudo que ele planejou não era necessário. Mas tinha um que ele nem esperava. Nem plano, nem sonho, nem nada dele era. Ele precisava participar daquilo que Deus estava chamando ele para participar. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser cristão, irmão. Nós temos que se envolver. Por quê? Porque o nosso problema é que hoje em dia nós estamos cheios de igreja abarrotada de quê? De crente buscando realizar os seus desejos. Vai lá, crente. Realizar os seus próprios desejos. Mas espera aí, não foi para isso que Jesus veio, foi? Espera aí, não foi para isso que Jesus morreu, foi? Espera aí, não foi para isso que Jesus soprou sobre nós o seu Espírito, foi? Foi para isso que Jesus constituiu a sua igreja? Não. A razão por que Jesus veio ao mundo é porque esse mundo jazia no maligno, e Ele mesmo diz, jazia no maligno, e o maligno aqui é o pai da morte. Eu não sei se você sabe, mas jaz no maligno, e da palavra jaz veio jazigo. Você sabe o que é um jazigo? O que é um jazigo, sabe? A lápide que se coloca no túmulo. Jesus está dizendo aqui que o mundo está morto no maligno, por isso Ele veio fazer o quê? Devolver a possibilidade de viver novamente. Porque a cruz de Cristo é o que traz a vida de volta. Essa vida que foi perdida, essa vida que acabou, é a cruz de Cristo que traz de volta. Simão acabou fazendo tudo menos o que ele queria e o que ele foi fazer em Jerusalém. Olha aqui. Entretanto, Simão foi. E você também vai ser. E você também será parte fundamental daquele Deus que não suporta a morte e quer fazer. O que ele quer fazer? Ele quer usar a tua vida para dar a todos aqueles que desejaram vida de novo e vida em abundância. Mas para isso, querido, você precisa se empenhar nos sonhos de Deus. Esquece os seus. Por que, pastor? Porque dos seus cuida Ele, não é você. E você não entende isso. Você precisa lutando pelos seus desejos, o que você quer, os seus desejos, a minha vontade, o meu querer. Esquece isso. Deixa Deus cuidar do seu desejo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Não estou sem voz. Mas a pergunta é simples: será que eu já passei pela cruz de Cristo? Eu queria dizer para você, em segundo lugar, quem passa pela cruz de Cristo também constrangido a confrontar os seus sonhos. Porque se não são os seus desejos, também não são os seus sonhos. Se também não é o que você quer, não é o que você planeja. Não é o que você projetou de propósito na tua vida. E aqui, presta atenção, Simão estava ali, e a última coisa que ele tinha sonhado era passar por tudo aquilo. Estava longe dos planos dele. Porque eu vim aqui para outra coisa. Ele estava ali porque o seu sonho era levar um troféu para casa. Que troféu? Uma túnica branca com uma gota de sangue de um cordeiro para que tenha os meus pecados perdoados. E eu vou ensinar os meus filhos, eu vou ensinar a minha família. Eu vou ser um exemplo lá para o meu povo, para a minha família. É isso que ele estava lá. Esse era o sonho. Vamos dizer assim, um sonho religioso de Simão. Era para isso que ele fora para Jerusalém. Mas veja, chegando lá, alguém tinha outros planos para ele. Que alguém? Os planos do Senhor. Agora observe, os planos do Senhor eram muito maiores, sim ou não? O que o Senhor queria? O Senhor queria que Simão ajudasse a devolver a vida para a humanidade. Só isso, molezinha, né? Simão, vem cá. Mas ele vai falar assim, vem cá você então, que eu quero que você me ajude a devolver a vida para a humanidade. Esse é Simão. Quando você chegou diante do Senhor, você teve encontro com a cruz de Cristo, você teve, que eu sei, o que é que foi que impulsionou você? Você já se perguntou? É normal a gente ter propósito na vida, não é? A gente tem vontade, a gente tem sonhos na vida, não tem?
A gente vai diante do Senhor e esse sonho, a gente está tudo bem. Agora presta atenção aqui. Simão também tinha os seus sonhos. Mas veja que bacana. Quando ele passou pela cruz de Cristo, durante aquela caminhada, aquela via dolorosa, aquelas ruas estreitas, aqueles passos daquela rua, tudo que ele tinha sonhado ia se desvaindo, ia indo embora, ia se perdendo em nome de Jesus. A sua túnica de linho branco, que ele pensava que tinha que ser o sentido de ser imaculado, agora está toda coberta com sangue do Senhor, está toda suja, está toda manchada. O sacrifício no templo já não vai ser mais possível. Observa que no primeiro momento os propósitos dele estavam ruindo. Mas veja, por um outro lado, um propósito muito maior estava sendo construído. Aleluia, glória a Deus, porque assim que é Deus. Amém. Se os sonhos dele estavam indo pelo ralo, Deus estava usando a vida dele para construir o maior sonho da humanidade. Deus estava chamando ele para participar do sonho mais lindo e maior que a humanidade já teve. Em nome de Jesus. E eu fico pensando assim, o que eram os sonhos de Simão frente ao propósito de Deus de dar o seu único filho para salvar toda a humanidade, para devolver a oportunidade de viver novamente? O que eram os sonhos dele? Aliás, hoje eu penso em todos os meus sonhos, aqueles que eu tive na minha vida antes. Antes do quê? Antes de eu conhecer e de saber que a cruz de Cristo existia. Hoje eu oro e eu entendo quanto eram miúdos os meus sonhos. Hoje eu penso e vejo quanto eram raquíticos os meus sonhos. Quanto os meus sonhos eram mesquinhos, queridos, lá atrás. Como eram centrados em mim mesmo. Como eram centrados naquilo que eu queria. Eu queria trabalhar como todo mundo e trabalhava muito. Mas a razão é porque eu queria ganhar muito dinheiro. Afinal de contas eu tenho que comprar muita coisa. Eu tenho que ter uma conta no banco, eu tenho que morar na praia, eu tenho que não sei o quê. E é uma coisa até normal, porque minha esposa quer morar na praia, nós vamos mas assim, por mais que seja normal, quando eu fui constrangido pela cruz de Cristo, tudo que para mim era normal deixou de ser normal, acabou. Tudo aquilo que foi a construção da minha vida ruiu, acabou. Por quê? Porque tinha um Deus querendo construir sonhos muito maiores na minha vida, processos muito mais dignos, projetos muito mais cheios de dignidade e de caráter na minha vida. E você precisa entender isso. Essa é a perspectiva do Senhor para as nossas vidas. E a gente não entende. A segunda evidência, então, de alguém que passou pela cruz de Cristo, é que, presta atenção aqui, os que passam por ela, veem todos os seus sonhos sendo destruídos, não, renovados, trocados, melhorados, dá um upgrade a seus sonhos. E você vai descobrir que os teus sonhos eram mesquinhos, eram pequenininhos, não resolvia nada, era uma vida miúda. E o Senhor veio te mostrar que o mundo é muito maior, que Ele é muito maior, e o que Ele tem para a tua vida é muito maior. Presta atenção, os sonhos que nos movem são outros, são mais dignos, sim, hoje, graças a Deus. Agora, diante da cruz, passando pela cruz, antes dos seus sonhos de Deus. E Deus quer o que, pastor? Que você participe do maior e mais lindo que Ele teve. Qual? Usar a sua vida para devolver a vida para um mundo que só conhece a morte, meus irmãos. Em nome de Jesus. Esse é o grande plano da tua vida. Isso deveria ser a prioridade maior da tua vida. Antes disso não vem nada. É o teu Deus te chamando. É o Deus chamando o Simão, constrangendo, obrigando o Simão a fazer o que ele não queria. Em nome de Jesus. Mas a pergunta é essa que eu passei pela cruz de Cristo, terceira e última, para não te cansar. Quem passa pela cruz de Cristo não se apega a promessas religiosas vazias, porque já se encharcou com o sangue precioso e verdadeiro do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem passa pela cruz de Cristo não se ilude com promessinhas religiosas vazias e mortas. Por quê? Porque eu já estou encharcado com o sangue daquele. E observe isso aqui, porque Simão estava em Jerusalém para cumprir o mandamento de uma religião que era vazia. O eunuco foi embora da mesma Páscoa, 1000 anos depois. Ele foi embora da mesma Páscoa, lendo um livro, porque ele não tinha entendido nada que ele foi ver em Jerusalém. Uma religião vazia. Ele estava ali para constituir, para cumprir obrigações de uma religião morta. Uma religião morta. Ele estava ali para levar para casa vestes de linho brancas, com uma gota de sangue de um cordeiro que morreu e permaneceu morto. Morreu e ficou lá morto. E você precisa entender isso em nome de Jesus. Mas ele sai dali com as vestes encharcadas, ensanguentadas, com o precioso sangue do cordeiro que estava devolvendo a possibilidade de o mundo viver novamente. Presta atenção, querido, em nome de Jesus. Ninguém
por uma religião morta. Eu quero que você observe isso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, ele cultua a morte. A religião que é desse mundo é uma religião morta. É uma religião que não salva ninguém. É uma religião que não devolve a vida para ninguém. É uma religião que não dá felicidade para ninguém. É uma religião que não edifica ninguém. Que não transforma o caráter de ninguém. É uma religião morta. Não é evangelho, não. É uma religião morta. Eu quero que você tome posse disso. O que importa é uma veste externa, imaculada e branca e limpa. Uma gotinha de sangue mostrando que o pecado foi perdoado. Sabe o que é isso? Jesus chama João Batista de hipocrisia, é o nome disso. Hipócrita que vocês são. Nós não temos nada com isso. Agora eu quero que você compare aqui com o que aconteceu. Porque esse negócio meio ritual assim, meio programado, esse negócio de oferecer ao Senhor um negócio meio decorado, esse negócio meio morto, não serve para o teu Deus não. Não serve para o Senhor não, presta atenção. Porque para Ele não importa a tua aparência. Para Ele não importa a tua roupa bonita do culto de domingo, não, em nome de Jesus. Para o Senhor o que importa de verdade não é só o teu exterior que é branco e imaculado, não. Cuidado com o sepulcro caiado, que por fora é tudo branquinho e por dentro cheira mal. Em nome de Jesus, importa para o Senhor tudo que você é, todo o teu corpo, toda a tua vida, todo o teu ser, e ele precisa ser encharcado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para devolver a vida que você precisa para viver, em nome de Jesus, e toma posse disso. Meu irmão, minha irmã, o nome de Deus, desse Deus que você serve é compromisso. O nome dele é compromisso. Por isso, ele se compromete com a tua vida diariamente, a cada minuto dela. Deus não te abandona e se compromete com você. Você só está aqui nessa manhã porque o Senhor tem se comprometido com a tua vida e não te abandonou. Porque se te abandonar, o que seria de você? Uma miséria, você seria consumido por esse mundo, você seria engolido. Mas Ele não deixa, e por isso Ele se compromete com a tua vida. Ele te preserva em nome de Jesus. Esse é o teu Deus. O nome dele é compromisso. Eu quero que você leve isso para a tua casa hoje. Eu quero que você lembre, aqui não tem lugar para gotinha não. Eu não quero saber disso. Não tem lugar para isso não, querido. Presta atenção em nome de Jesus. Deus não está preocupado com uma gotinha dizendo que você é crente, que você é evangélico, que você não está santarrão, não. Eu não estou. Deus quer ver que você se levante aí e tome essa trave nas suas costas e se envolva e que tenha compromisso com o que o Senhor sonhou para esse mundo. Aleluia. Isso é a palavra de Deus. O mundo está cheio de fariseus. Chega, não precisa mais de um não. Gente religiosa que está aí para julgar os outros. Chega, não precisa disso não. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se a religião não te ajuda a se envolver com o Senhor, ela é uma religião morta. Se Ele não te ajuda, ela é uma religião morta. Ela não serve para nada. Ela não edifica nada. Por isso, aqui não tem compromissozinho vazio, não, em nome de Jesus. Aqui não tem religiosidade vazia, não. Aqui tem um povo que quer ser lavado pelo sangue que tira todo o pecado do mundo. Esse sangue que traz alegria de volta e que faz a vida valer a pena. Esse é o compromisso de vida que nós temos aqui nesse lugar. Presta atenção no Senhor. Observe que Simão buscava uma religião de migalhas, querido. Uma religião que cai em nada. Deus não tem gota para ninguém, não. Quer gota? Mas o gota dá no dedão, né? Deus não tem gota para ninguém, não. Essa proposta de uma religião morta é uma gota de um sacrifício oferecido por um sacerdote ladrão corrompido, um pastor de terceiro que guardava o sacrifício para comer depois, que é corrompido, assim como Deus disse, corrompido, pastor corrompido, sacerdote corrompido, gente que não vale a pena. Deus não tem isso para você, não. Para de seguir atrás de gente que não vale a pena. Olhe para o Senhor, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, vai para o Evangelho, por isso que resolve a tua vida. Ao contrário disso, a proposta do teu Salvador é uma vida lavada, impregnada, encharcada pelo sangue do Cordeiro que vence a morte. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Às vezes a gente vai vivendo e a gente vive uma religião de migalhas e de gota do mesmo jeito. Sabe por quê, pastor? Porque a gente vai para a igreja e a gente quer bens materiais. A gente busca o Senhor porque a gente tem um novo emprego. A gente busca o Senhor porque lá naquela igreja é legal, tem uns irmãos joia lá, sabe? A gente não tem migalha, isso é gota. A gente vai para a igreja porque a gente quer futilidades. 90% dos evangélicos hoje vão para a igreja atrás de profetizadazinha barata. Sabe essas profetadas? Receba aí, irmão! Eu estou vendo uma chave que você entrega na sua mão, irmão. Eu estou vendo uma caneta, você está assinando um contrato, irmão. Vai para o inferno com essa caneta. Não está atrás disso não, para com isso.
Nós somos povo de Deus. Nós somos povos constituídos na cruz do Calvário. A dores, o preço foi alto, meu irmão. Foi derramado cada gota de sangue dele na cruz do Calvário. Para vir para a igreja através de profecia barata, querido. Em nome de Jesus. O Senhor não está aqui para enganar ninguém, não. O Senhor está aqui para salvar, para devolver vida e fazer você viver abundantemente. Plenitude de vida é o que ele tem. Em nome de Jesus. O que o Senhor está para nos oferecer é abundância, meus irmãos. Não é qualquer coisa, não. Não vamos diminuir o nosso Deus, não. Sonhe com o que Ele te deu. Mas a minha vida está um caco, pastor. Sonha, porque Deus mandou você sonhar. E os teus sonhos o Senhor conhece. E Ele vai te ajudar a realizar em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, essa manhã, eu preciso pedir a você, não se conforme com a mediocridade que nos é proposta todo dia, até pela igreja. Mas queira viver com a espiritualidade que vem de Deus para a tua vida. Aquilo que a palavra de Deus ensina. Queira viver um verdadeiro envolvimento, uma verdadeira vida sobre a cruz de Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que foi dado de forma definitiva. Para quê? Para nos livrar do poder da morte, para nos livrar da depressão, para nos livrar desse buraco, para nos livrar dessa miséria. Então, se por escolha própria a humanidade escolheu ser guiada pelas suas próprias mãos, que foi isso que fez, a Bíblia diz que fez, e não por acaso, em decorrência disso, nós precisamos conviver diariamente com a morte, como a Eliana disse aqui, diariamente com a destruição das coisas à nossa volta. Porque eu queria dizer para você, alguém que tem um mínimo de sensibilidade quando olha para esse mundo, a gente entende que não está bom, né? Nós temos que admitir. Quando você olha o que você vê no Facebook, na internet, na televisão, você tem que admitir. Alguma coisa, o Caetano fala que alguma coisa está fora de ordem nesse mundo, não é possível. Alguma coisa não está certa nesse mundo. Diariamente ele mostra pra gente que as coisas deram muito errado, sim ou não? Diariamente você convive com situações de morte na tua vida. Tem gente que vai te dizer, pastor, mas morte faz parte. Pastor, já ouvi isso. Morte faz parte da vida. Eu quer dizer, você faz não, querido. Morte faz parte não. Pro Senhor faz não. Porque pro Senhor faz parte a vida e vida feliz. Abundante pra você, é isso que faz parte. Tem qualquer vidinha medíocre não. Tem qualquer medidinha não. Capítulo 1 e 2 de Gênesis mostra a obra criadora de Deus. E nesse capítulo não tem morte de ninguém. Nada morre. Aliás, a morte aconteceu no capítulo 4, em decorrência do capítulo 3, que foi a queda. Mas a criação não tem violência. A criação de Deus não tem maldição. Não tem nada disso. Por quê? Porque o Deus que criou todas as coisas é o Deus da vida e não da morte. Então sempre se desafie. Pergunte para você mesmo, trancado no banheiro, olhando para o espelho, com ninguém te ouvindo. Coloca uma toalha embaixo da porta, assim, para ninguém te ouvir. Mas olha no espelho e me pergunte assim, eu estou indo para a igreja. Será que eu estou fazendo a minha parte? Pergunte para você mesmo, como é que está a minha vida? Como é que anda a minha vida? Será que eu estou vivendo mais situações de morte do que de vida? Será? Pergunte para você. Se desafie. Não é diante de mim, não. Não precisa ter vergonha. Não é diante do seu irmão, não é diante do seu marido. Do seu esposo. Pergunte para você mesmo, que só o Senhor vai estar te ouvindo. Pergunte, será? Nós temos que ser verdadeiros. Porque se sim, se a resposta é sim, se a nossa vida realmente, eu não sei se pode ser chamada de vida, eu tenho que te desafiar a se perguntar nessa manhã, será que eu passei já pela cruz de Cristo de verdade? Como é que eu sei, pastor? Aprenda. Quem passa pela cruz de Cristo é constrangido a confrontar os seus desejos todos os dias. Não se rende a fazer o que quer. Não se entrega a fazer o que quer. Por quê? Porque não são os seus desejos, mas é do Senhor. E o desejo do Senhor é que você se envolva nesse projeto de devolver vida para esse mundo. É por isso que essa igreja existe. Essa igreja só existe por uma razão. Tem um espírito rondando aqui, porque Ele quer que esse mundo viva. Ele quer que esse mundo viva de maneira plena. Por isso que a igreja existe. Por que você está aqui hoje, essa manhã? Se você não sabe, quem passa pela cruz de Cristo é constrangido, é confrontado nos seus sonhos. Entende? Costumamos ter sonhos, propósito de vida, a gente sonha, eu até me acho que eu sonho com ele, está tudo bem, mas entenda uma coisa, a cruz nos trouxe os sonhos de Deus, e a partir da cruz de Cristo nós sonhamos os sonhos de Deus, e não por acaso, os sonhos de Deus são muito maiores do que os teus, porque eu nunca na minha vida lá atrás, com tudo que eu sonhava, com tudo que eu trabalhava, com todo o dinheiro que eu ganhei no passado, eu não pude imaginar nem um milímetro de toda a plenitude que Deus tinha para a minha vida hoje. Nunca eu fui capaz de imaginar. Por isso a Bíblia diz que os teus olhos nunca viram, nunca passou pela tua cabeça, nunca desceu para o teu coração. Aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Amém. Os sonhos são deles, não são teus.
E se entrega aí que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Deixa de ser durão, deixa de ser durona. Se entrega para você ver o que vai acontecer com você. Em último lugar, quem passa pela cruz de Cristo não se apega a promessazinha, a profecia, religião vazia. Não esquece isso. Sabe por quê? Porque você está sendo chamado a se encharcar no sangue precioso do verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Esse é o teu envolvimento, é com a vida de Jesus Cristo. Presta atenção, não se conforme com a vida dizendo que está diante do Senhor, mas não está muito bom, pastor. Estou indo para a igreja, mas não está legal, pastor. Lógico que as coisas dão errado. Dão errado para você crescer. Por isso você tem que aprender. Deu errado, você aprende que não te aflige nunca mais. Nunca mais. Nunca mais aquele capeta vai te oportunar. Sabe por quê? Porque você aprendeu, repreendeu. E aquilo você não faz nunca mais. E nunca mais aquilo volta. Se está voltando, você não aprendeu, você não mudou. Por isso que volta. Não se conforme com essa vidinha. A mediocridade de uma religião morta. Por quê? Porque você serve a um Deus que não tem compromisso com religião. Você serve a um Deus que tem compromisso com a vida. Aleluia. Com a vida. E não é qualquer vida que Ele tem para você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Observe que nada nesse mundo nos constrange e nos confronta mais do que a cruz de Cristo. Não tem nada nesse mundo que vai te constranger mais do que esse símbolo aqui. Ó. Ele nos constrange, Ele nos... Então, assim, querido, em nome de Jesus, quando você olha, eu olho para essa cruz, você precisa entender uma coisa. Ele era, Ele é e Ele sempre será o Senhor, nos lembrando que Ele espera que quando nós olhamos, nós entendemos. Existe um Deus que quer vida para mim. Existe um Deus que aqui Ele venceu qualquer mal, qualquer capeta, qualquer força maligna, qualquer... Ele venceu tudo aqui. E quando eu olho para isso, o que é nesse mundo que pode me impedir de viver essa vida que Ele planejou? O quê? Só tem uma coisa, quando você não passa por ela. Quando você não se rende por ela, você é obstinado, você só faz o que você quer. Então desculpa, a vida que Ele te deu ali, você não vive. Desculpa. Se isso é duro, me desculpa, mas é verdade tem que ser dita. Verdade precisa ser dita. Em nome de Jesus, amém? Amém. Ele graciosamente morreu no nosso lugar, Ele aceitou. Ele diz, ninguém me tomou, ninguém me matou. Eu mesmo dei a minha vida. Eu ofertei, Ele diz no Evangelho, eu mesmo dei a minha vida santa, imaculada, para que todo aquele que em mim crê, jamais teria morte. Não, jamais. A morte nunca vai dar a última palavra na tua vida, porque essa morte é repreendida pelo teu Deus. Em todo o tempo tem um Deus, e esse Deus que não suporta a morte, em todo o tempo te ajudando, te ensinando, te dando um novo propósito de vida, te dando sonhos mais lindos, maiores, mais dignos, fazendo de você a pessoa mais feliz, em nome de Jesus. É essa a questão. Eu não sei se você deseja. Mas não sei se você entendeu essa coisa. Você entendeu essa confusão? Esse monte de coisa que eu disse, você entendeu ou não? Glória a Deus. Isso aqui, você entendeu? Mas se você entendeu que tem que ter um Deus que quer conduzir os seus passos, eu quero que você aplaude Ele com muita vontade.